É isso aí, a partir de agora aqui pela Rádio Vlogs, o programa Tropa Lanterna Verde. Eu sou o Jean Paulo, ficamos com vocês até as 22 horas. Hoje, dia 24/3/2012, e eu estou aqui com o meu amigo Yuri Greco, que vai comandar tudo isso aqui. E aí, Yuri, como é que você tá? Opa, fala aí, Jean, boa noite, pessoal. Então eu deixo agora a cargo de vocês aí, fiquem à vontade. E uma ótima estreia. Tá legal, obrigado, Jean, obrigado pelo espaço, todo o pessoal da Rádio Vlogs. Então a gente está aqui ao vivo com o pessoal, explicando rapidamente o que é a Tropa Lanterna Verde, para as pessoas que ainda não conhecem. É um grupo de pessoas, não vai dar tempo de contar a história toda aqui, mas teremos o prazer de contá-la numa próxima oportunidade. É um grupo de pessoas que se reuniu a fim de fazer críticas sociais, críticas de religião ou não, divulgar conhecimento científico, artístico, literário. E existe o blog da Tropa Lanterna Verde, que é tropalanternaverde.blogspot.com. E a gente acabou se reunindo e a gente teve essa ideia de começar a fazer transmissões, né, podcasts. A gente recebeu o convite da Rádio Vlogs e a gente, então, resolveu estrear aqui nesse programa, esse é o primeiro programa. A temática de hoje é liberdade de expressão, mais especificamente limites da liberdade de expressão. Então, o que a gente pensa, o que os ouvintes pensam, o que as pessoas pensam sobre os limites da liberdade de expressão. Então, antes, vou apresentar todo mundo que está aqui, para a gente conhecer, e aí o pessoal começando a reconhecer as vozes das pessoas. Então, meu nome é Yuri, eu tenho o canal do YouTube Eu Ateu, talvez vocês me conheçam, talvez não, e aqui os outros integrantes da tropa. Apresente-se, por favor, Davi. Oi, meu nome é Davi Simões, eu sou vlogueiro do canal MR Primata Falante. Maurício. Olá, meu nome é Maurício e eu sou o vlogueiro do canal Você Pense Nisso. Pedro. Olá, eu me chamo Pedro, eu sou vlogueiro do Ateu Informa e é um enorme prazer estar participando aqui com vocês. Felipe, apresente-se, por favor. Opa, eu sou Felipe Buarque, para quem não me conhece, eu sou Felipe Buarque, para quem me conhece eu também sou, não muda, né, a mesma coisa. Eu sou ateu, vlogger, tropeiro, humanista, dizem que eu sou misógino, homofóbico também, mas enfim, aí cada um só opina. Sou profissional de TI, estou aqui emocionado de estar presente aqui, botei todo mundo da minha família para ouvir, minha avó está no laptop, está todo mundo show de bola, tomei banho, cortei o cabelo para ficar bonito. E é isso aí, o meu canal é o Felipe Z, horrível, não dá para editar, então vocês busquem Felipe Buarque lá, Felipe é Felipe mesmo, Buarque é que nem o Chico, só que mais pobre. Vocês busquem lá no YouTube que vocês me acham. Valeu, Felipe. Pirula, presente-se, como se precisasse, né? Opa, então, eu sou o Pirula, o meu canal é o Pirula25 com 2 L's, porque eu já tinha um com um L só. E, bom, eu também faço vídeos, por isso tá todo mundo aqui, não? Pirula é biólogo também. E, eu sou biólogo. Finalmente, Guilherme Tomichio, por favor. Fala, pessoal, meu nome é Guilherme, para quem não me conhece, para quem me conhece também, senão o Felipe vai me trollar. Eu sou apresentador do canal Ciência no Cotidiano, não vou dizer o username porque é um saco de digitar também, vocês podem procurar ali. Sou estudante de física e eu não vou estar participando muito desse debate porque tem muita gente para pouco tempo, mas eventualmente eu vou dar uma ajudadinha aqui. Obrigado, Guilherme. Então, gente, como vocês podem ver, tem bastante gente participando aqui e o nosso tempo é restrito, então alguns de nós vai tentar ficar mais quietinho durante aí o desenrolar da nossa conversa. Então, para não perder mais tempo, antes de começar a debater sobre liberdade de expressão, o Pedro escreveu uma pequena introdução sobre o assunto, sobre o que é liberdade de expressão. Eu vou pedir a gentileza de você ler para a gente, então, Pedro, por favor. Só um minuto só, Yuri. Antes dele começar, eu só queria avisar que a gente está com alguns problemas técnicos na conexão e pode acontecer da internet oscilar um pouco. Então, se a transmissão for interrompida, não entre em desespero que em 5 segundos ela volta. Aproveitando a sua deixa, então, me interrompendo o Pedro, só divulgar aqui, então, os nossos veículos de comunicação, para quem quiser participar, pelo menos indiretamente aqui dessa conversa. No Twitter, você digita a hashtag
Joguinho da Velha, TropaCast, tudo junto. Já tá rolando aí a hashtag, você pode dar uma procurada. TropaCast. A gente está com uma enquete no Facebook, na nossa fanpage do Facebook, que concerne a essa conversa de hoje. No final, acho que o Felipe vai falar alguma coisa sobre o resultado da enquete. Então você entra lá, é facebook.com/Tropa Lanterna Verde. A primeira coisa que tiver lá é uma enquete à esquerda. Responda a enquete, por favor. Eu vou ler aqui uma vez para vocês. É o seguinte: vi em um site uma frase sobre um grupo que dizia que quem desrespeitar seu mestre deve ser morto por linchamento. Suas duas opções isso é discurso de ódio deve ser proibido, banido, ou está coberto pela liberdade de expressão. Então dê lá a sua opinião e interaja com a gente, por favor. Bom, Pedro. Bom, vamos lá. Eu sou estudante de Direito, não sou formado, e eu vou dar uma sustentada aqui, na medida do possível, no arcabouço jurídico dessa discussão. Então vamos falar aqui um pouco sobre o que é liberdade de expressão. Bom, expressar-se, na verdade, é se comunicar. E o que é a liberdade de expressão? É a liberdade de você se comunicar. Mas comunicar o quê? Para você poder se comunicar, você precisa produzir alguma coisa. Seja ela dentro da sua cabeça, seja quando você compõe uma música, ou quando você elabora um artigo científico, ou quando você pensa em alguma crítica, fazer alguma personalidade pública, e etc. Então, o que é como que você exerce esse direito de se comunicar? Como é que você faz isso? No primeiro instante que você conta para alguém essa piada, ou divulga esse artigo científico, ou expressa essa crítica aos ouvidos de um terceiro qualquer. Bom, esse direito deve ser cerceado, ele deve ser limitado de alguma maneira. Uma verdade absoluta que temos no direito é que nenhum direito é passivo de ser 100% usufruído sem qualquer restrição. Pois bem, uma boa analogia para falar do direito à liberdade de expressão é o direito de você pegar uma pedra na rua. Na verdade, nenhuma autoridade pública ou qualquer que seja a pessoa pode impedir você de pegar uma pedra na rua. Ninguém pode fazer isso. Só que, se você arremessar essa pedra em alguém ou em algum patrimônio público ou particular de alguém, você vai ser plenamente responsabilizado pelos seus atos. A questão nessa discussão aqui, então, o que é passível de punição ao exercício da liberdade de expressão? Ou seja, depois que você falou, depois que você exprimiu a sua opinião, você pode ser punido por causa disso? Em que níveis? Criticar alguém pode ser punido porque você se ofende? Usar palavrões gera punição? Você mentir sobre alguém e fingir, elaborar uma história sobre alguém dizendo que ela cometeu um crime sem ela ter cometido, isso é passível de punição? Quais punições? A pessoa deve ser presa por elas nesses atos? Deve ser uma punição penal ou apenas uma punição civil, uma reparação de danos, caso você cause esses danos? Então, a gente vai discutir isso aqui hoje e eu vou abrir pro Pirula começar com a opinião dele. Pô, justo eu. Você é o mais bonito, cara. Obrigado. Então, é meio curioso isso daí, porque eu não tenho opinião totalmente formada nesse aspecto, mas eu realmente acho que é muito complicado você ter uma coisa completamente irrestrita, né? Como você falou aí, a liberdade de expressão, ela assim, nada no direito, né, é totalmente irrestrito, né? Sempre vai ter algum tipo de restrição. Mas o difícil é exatamente essas coisas que têm limites molengas, limites que a gente não sabe dizer quais são, é que me deixam um pouco com medo. Porque exatamente quando você não tem essa como se fala, esse controle, assim, uma definição, assim, até aqui pode, até aqui não pode, sabe? Fica uma coisa meio perdida no ar, eu acho. Então por isso que eu acho que tá tendo tanto problema agora do pessoal processar todo mundo, ficar todo mundo ofendidinho com tudo. Não sei, eu acho que inclusive tem isso daí. Tipo, o que seria exatamente esse limite? Isso daí eu acho que não tem na lei. Qual é exatamente esse limite? Ele é meio arbitrário. O que tem é jurisprudência, não é, o Pedro?
Sim, é determinado sim algumas coisas na lei, partindo do princípio... Felipe, você pode... Isso, obrigado. Partindo do princípio que o próprio Código Civil resguarda a gente de qualquer dano. Se a gente causar algum dano, dano material ou dano moral, isso é passível de punição. A questão é, quem regula o que é o dano moral? O que é esse dano moral? A que nível o meu argumento, o que eu tenho para dizer, pode te causar um dano e eu devo ser penalizado por causa disso? Por exemplo, quando eu falo de um político, necessariamente quando eu estou dizendo sobre a minha opinião sobre alguma coisa que ele deve ter feito ilícita, eu vou acabar ofendendo a honra dessa pessoa. Então, a minha opinião sobre essa honra, ela deve ser violada, ela deve ser punida por causa desse conteúdo, às vezes um pouco ofensivo. A que nível? Essa nossa discussão sobre liberdade de expressão começou quando a gente começou a ventilar sobre aquelas questões todas que a gente já... Vocês aí que estão ouvindo já devem saber também, das proibições do Rafinha Bastos, da piada do como ela e o bebê. Aliás, eu comi ela e o bebê também, né? Mas enfim, deixa pra lá. E outras coisas que vieram a reboque aí por conta disso, né? A piada que o Rafinha de novo também fez sobre Roraima, síndrome de Down, quer dizer, não pode falar mais porra nenhuma. Então é uma situação totalmente absurda, surreal. Se você for no YouTube procurar, por exemplo, pelas piadas antigas, tanto do próprio Chico Anísio, né? Já que é um tema atual aí, ou outros personagens, Costinha, Trapalhões, o Mussum fazia piada de negro com ele mesmo o tempo todo. Hoje em dia, eu não sei quanto a vocês, mas hoje em dia eu não consigo imaginar na televisão isso passar pelo escrutínio das emissoras, porque hoje em dia não pode, é tudo politicamente incorreto, é tudo deprimente, é tudo não sei o quê, Rondônia, né? Enfim, uma série de babaquices, na minha opinião, que estão tornando as pessoas mais burras e mais mente fechada. Então, aproveitando que você já enveredou por esse lado, vamos tentar concentrar nesse primeiro momento nossa discussão, então, em cima do humor. Como é que fica a liberdade de expressão em cima do humor? Tem limites? Se tem limites, qual é esse limite? Quem define? Como é que a gente vai policiar quando passou desse limite? O Maurício, você está querendo falar? Manda aí. Isso. Então, eu acho que na questão do humor, a gente não deve botar um limite em si. Deve depender exatamente da capacidade do humorista saber quando ele está fazendo uma piada de extremo mau gosto. Por exemplo, quando houve o tsunami no Japão, que um humorista americano logo no dia seguinte pegou e simplesmente tirou onda disso, falando que os japoneses não precisavam ir à praia, que a praia ia para eles. Isso foi de mau gosto na hora, porque foi logo depois. Agora, se você chega e deixa passar pelo menos um tempo, o pessoal chega até a rir, que nem é quando fizeram a piada das Torres Gêmeas e tudo mais, que tinha já passado um tempo disso. Aí sim, normal. Foi de mau gosto você falar tirou onda com o tsunami também, viu? Não gostei, não. Ah, tá, desculpa, você vai me processar também? Não, mas você acha que tem que ser legislado sobre isso? Então tem que ter um limite legal de, olha, aconteceu uma tragédia durante tanto tempo, não se pode fazer piada sobre isso? Não se legislar, mas tentar conscientizar os humoristas que não pega bem você mexer com uma dor tão recente, entendeu? Ok, mas... Deixa eu só fazer um adendo, pessoal, só uma coisa que talvez possa não ter ficado clara aqui. Existem duas esferas de ação quando você fala na liberdade de expressão. O que a gente está discutindo é, uma vez feita uma piada, ou uma declaração ofensiva, ou qualquer outra coisa do gênero, se é cabível punições legais por danos morais, tendo em vista isso. Existe outra linha de ação, que é a linha de censura, ou seja, qualquer material que você produza terá que passar por algum órgão que vai avaliar se o seu material é passível de publicação. Isso aí eu acho que todo mundo aqui deve concordar, isso ninguém é a favor, mas, então assim, ninguém é a favor de censura, entendeu? O que a gente está discutindo são posições legais depois que o material foi publicado. Ok, então, no caso do tsunami, só para eu entender direito o que o Maurício falou, é considerado de mau gosto. É passível de punição esse mau gosto?
Sim, é passível de uma punição, assim, um pouco branda. Não vamos dizer assim, tipo, vai pra cadeia por causa disso, ou vai pagar, tipo, todo o seu salário do resto da sua vida, ou vai pagar uma grande quantia, entendeu? E sim pagar por exemplo, uma indenização, digamos, como se fosse como que é o nome daquela bagaça? Cesta básica. Ou fazer uma ação social, alguma coisa assim. Bom, eu discordo do Maurício e eu preciso falar uma coisa que eu não abordei. Existe a penalidade civil, que é você pagar pelo seu ilícito, pelo seu dano para a pessoa específica. Você viola algum direito de alguém e por isso você tem que ressarcir. É o mesmo que acontece quando você bate um carro. Às vezes por um acidente normal que se tem no trânsito, você não cometeu nenhum crime, mas você tem que ressarcir essa pessoa pelo dano que você fez. Entretanto, nessa questão de honra e de atingir a pessoa, existem 3 crimes mesmo, propriamente ditos, no Código Penal, que são os crimes contra a honra. Que aí vem a injúria... Podemos falar deles um pouco mais pra frente, Pedro? Tudo bem, é porque nessa questão que você estava dizendo aí do caso específico do humor, do cara não poder fazer uma piada. Entendi. Nessa questão do cara não poder fazer uma piada, ele estaria fazendo o quê? O que ele estaria violando? Ele estaria violando o Código Penal, porque ele estaria cometendo uma injúria, ou seja, ofendendo alguém em sua honra, deixando que a pessoa ficasse se sentindo mal por causa disso, de repente ofendendo perante o público, mas essa não é o caso na questão da piada, não é o caso de ofender perante o público, e sim ofender a pessoa pessoalmente, ela ficar se sentindo mal por causa daquela piada. E a outra questão é a questão de reparação de dano, seria um dano moral. Então nós temos 2 vertentes para tratar desse assunto. Existe a punição penal, que é contra o Estado está punindo a pessoa, deve existir essa punição penal, ou deve existir apenas um ressarcimento ao dano causado para a pessoa? Bom, mas Davi, você não quer dar a sua opinião? Você tá quietinho? Davi tá querendo falar alguma coisa? Fala aí, Davi. Eu queria, sobre esse caso, por exemplo, do terremoto no Japão, o Maurício falou da questão de ser ofensivo e de depois responsabilizar a pessoa. Eu, sinceramente, não vejo motivo para se penalizar uma pessoa por ter feito, mesmo considerando uma catástrofe nesse caso. Eu acho que quem vai definir o mau gosto ou o bom gosto da piada, o cara não tem que receber uma punição por isso. Eu acho que é o público que vai ouvir que vai definir se essa piada foi de mau gosto ou não, porque com a piada dele, se você pensar, ele não tá causando dano para alguma pessoa, ainda mais considerando que ele tá fazendo uma piada, ele não tá criando algum tipo de reflexão a respeito do assunto, ou gerando algum tipo de opinião nova. Eu acho que quem define nesse caso o bom gosto seria o público, né? Bom, mau gosto é cultural, né? Uma coisa de mau gosto para você pode ser de bom gosto para mim. Então, já que o Pedro levantou essa peteca da legislação, a gente tem no artigo aqui, o artigo 138, 139 e 140, se eu não me engano, que é, respectivamente, calúnia, difamação e injúria. Bom, calúnia me parece uma lei clara, que você vai imputar a alguém um ato criminoso. Eu falo, fulano estuprou ciclano, sei lá, alguma coisa assim. Eu estou imputando um ato criminoso, eu vou ter que responder por isso. Isso me parece interessante. Agora, os outros 2, difamação e injúria, se referem a crimes contra a honra. A gente não tem tempo, eu não vou ler os artigos aqui, mas vocês podem procurar. O artigo 139 e 140 da Constituição, do Código Penal, se eu não me engano. Eles se referem a crime contra a honra. A minha pergunta para vocês é o seguinte. É bastante óbvio para todos nós que as leis de uma comunidade qualquer, elas acompanham o Zeitgeist, né? Ou seja, os conjuntos morais e culturais da época que aquela comunidade está vivendo. Antigamente podia escravidão, não pode mais. Mulher não podia voltar, agora pode. E essas coisas vão mudando, e isso vai mudando legalmente. A minha pergunta é, para quem quiser responder, vocês acham que essas leis estão desatualizadas? Vocês acham que ainda tem cabimento existir esse crime contra... Ainda mais o texto da lei, ele é super subjetivo. É o que falaram, não tem como objetivar isso, vai por jurisprudência. E se for por jurisprudência, a gente vai sempre se referir ao passado e coisas que talvez não sejam tão recentes, né, são bem lá atrás. Vocês acham,
Eu vou perguntar de uma forma que já dou minha opinião. Vocês não acham que já está na hora de mudar esse código? Bem, eu sinceramente acho que sim. Porque a gente pode ter visto realmente no caso do Rafinha, isso pra mim foi um abuso. O cara fez uma piada, sim, uma piada de mau gosto, que nem o Davi falou. Mas, porra, qual que foi a grande ofensa? Foi só ter citado a pessoa. Ele não chegou falando que, por ser, que nem a da Vanessa Camargo, não falou que a Vanessa Camargo era uma meretriz, só para não falar o termo incorreto, só falou e xingou, ofendeu ela, só falou que por ela estar muito bonita, que ele ia meter com ela ou não, acabou. Bom, desculpa, pode seguir. Não, só comentando que você perguntou sobre essa questão do limite da lei, eu não sei, eu me lembro que teve uma época que você podia matar a sua esposa por caso você pegasse ela te chifrando, porque isso estava previsto exatamente nessa questão de legítima defesa da honra, exatamente. Eu não sei, isso bom, essa lei dinossáurica já caiu faz tempo, né? Não faz tanto tempo quanto deveria, mas caiu. E eu não sei, eu fico pensando exatamente daí, foi exatamente o que eu tinha falado com o Pedro. Não tem um limite. O limite é, o quanto a pessoa se ofende. Então pode ser qualquer coisa, sabe? Se a pessoa fala que eu, sei lá, uso óculos, não, é um absurdo, você está me ofendendo, sabe? Isso daí, não sei, eu acho que essa lei aí tá meio... Olha, eu acreditava que existia um consenso sobre mau gosto e bom gosto, tipo, eu posso achar uma piada de mau gosto, mas eu acho que isso, eu imaginava que deveria ser consenso, que não é passível de punição o cara ter mau gosto. Eu acho que a coisa começa a ficar mais nebulosa, mais complicada, no seguinte ponto: o que vocês acham de piadas, dentro do humor ainda, quando o cara começa dentro do humor a fazer piadas racistas, por exemplo. A gente é bastante delicado com esse assunto no Brasil. Piadas racistas num talk show, num stand-up comedy, vocês acham que isso aí é passível de punição, não é? Esquece a lei, esquece o Código Penal, quero saber pela cabeça de vocês, pela moralidade de vocês. Vou eu então, Felipe, agora. Bom, é engraçado essa questão da piada pode ou não pode, e a gente fala muito mal dos Estados Unidos, eles têm muitos problemas, mas tem uma coisa que, na moral, a gente tem que bater palma para os caras, como eles interpretam a questão da liberdade de expressão. É uma forma simplesmente fantástica. E para não fugir do teu tema, piada racista, se você for ver os stand-ups, desde os mais antigos, do Ed Murphy e tal, dos caras da década de 80, até antes, eles faziam piadas pra cacete de negros, e eles são negros. Então fica esquisito você chegar e falar, não, só pode fazer piada de negro se você for negro. Quer dizer, ou você proíbe tudo ou libera tudo. No caso, não faz sentido algum proibir, cara. Agora, e se o negro faz piada de branco? Pode também, porra. Então, exatamente, mas eu tô falando, isso ninguém vai reclamar, entendeu? Pelo menos poucas pessoas que eu acho vão reclamar, não sei. É um contrassenso, não faz sentido algum. Não sei, hein, se bem que tinha o tal do Dia do Orgulho Branco aí rolando... Mas isso aí não era uma piada intencional, né? Era uma piada sem querer que eles fizeram, né? Porque era uma piada decorrente da ignorância das pessoas. Não, orgulho é um pecado e eu sou muito cristão, eu não acredito nessa coisa. Não vai ter o Dia do Orgulho japonês, não, pô? A gente não pode fazer piada de japonês também? Não, eu vou querer o Dia do Orgulho gordo. E puxar para outro viés um pouco também, pessoal. Vocês estão discutindo aí a questão do humor, mas e, por exemplo, desinformação, vamos dizer, uma propaganda enganosa. Uma empresa, ela faz uma propaganda sobre o produto dela, mentindo sobre o produto, dizendo algo que ela não faz. Aí ela argumenta que isso está respaldado pela liberdade de expressão. Como é que fica? Não, aí não. É besteira. Não, aí ó, pra ficar evidente que liberdade de expressão não é absoluta, você não tem direito de entrar dentro de um cinema e gritar, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Se você fizer isso e alguém tiver um ataque do coração e morrer, você vai ser completamente responsabilizado por isso. Mas aí a gente vai considerar expressão, tipo, a empresa está expressando uma ideia, ela está fazendo uma propaganda, né? É diferente, não é? É diferente porque ela está vendendo um produto. Ela está falando, por exemplo, o meu carro faz café ao mesmo tempo que corta a cana e ainda chupa manga. Se o carro dela não faz isso, o cara compra porque eles querem essas funções, ela está enganando o cara. Ela não está chegando e falando assim, eu acho, ou tipo, o meu carro eu acho que faz tal coisa, ou o que for. Ela está querendo vender, ela está lucrando com isso que ela está enganando as pessoas.
Ok, mas perceba que isso deixa a coisa num viés um pouco mais nebuloso, porque, por exemplo, e em relação a alguém que sobe, por exemplo, na mídia e fala que todo negro é burro, o cara tá mentindo também, ele tá falando uma coisa que não tem nenhum respaldo científico, não tem nenhum respaldo ético, não tem nenhum respaldo moral. E Mas se não é ele, uma propaganda. e se ele colocar um eu acho antes? Eu acho que todo negro é burro. E aí? Isso é babaquice. Deixa o cara falar. Eu acho que todo mundo pode dizer o que quiser, inclusive que os brancos são idiotas. Eu não acho que eu tenho que processar um cara que diz que os cariocas são bandidos. É que se foda, o cara pode ter a opinião dele e falar do jeito que ele quiser. Nesse assunto, Felipe, para você mesmo. Então, para você, primeiro você, mas os outros, na sua concepção, por exemplo, o que o Datena falou, tá ok, ele expressou a opinião dele, que para ele todo ateu tem forte inclinação a ser assassino, estuprador e o caramba. Para você, tudo bem ele ter falado isso. Pode falar, ele é um idiota, vai ser julgado por ser um idiota e não ser processado criminalmente, será? Como diria o George Orwell, liberdade é o direito das pessoas de falarem o que você não gosta de ouvir. Então não tem essa história de só você processar o cara porque não gostou, porque ele fez um discurso generalista. Senão ninguém vai poder falar nada. Eu não vou poder dizer que os deputados são corruptos, eu não vou poder dizer que os nazistas são isso, que eu não posso, porque eu estou generalizando e não tem respaldo científico. Não tem nada a ver. E tem mais uma coisa, quando você proíbe um discurso, o maior prejuízo não é a pessoa que está falando, e sim aos ouvintes que deixam de ter acesso e contato àquela ideia, por mais estúpida que ela seja. O cara não vai deixar de pensar aquilo porque ele não falou. Então você está querendo o quê? Controlar o pensamento das pessoas? Você não tem sentido. Nisso eu concordo com o Felipe, porque se for assim, eu vou processar o Mundo Canibal, eu vou processar um monte de site de blog. Por quê? Que toda hora que um gordo cai, que se lasca, que se ferra, faz uma burrice, os caras já usam o termo. Gordo faz o quê? Gordice. Eu vou chegar, eu posso até me insultar por isso, mas e daí? Quer dizer que eu vou processar o cara só porque o cara fez uma piada? Ou o cara fez todo gordo é burro. Dane-se se o cara acha que todo gordo é burro. Eu sei que eu não sou. Eu gostaria de inserir... Eu não sei disso, não. Eu gostaria de inserir a minha opinião nesse caso, especificamente. Eu acho que o único problema do Datena não é exatamente o teor do que ele falou. Pegando ele como exemplo, não é o teor que ele falou. O problema é o veículo que ele estava. O veículo de televisão no Brasil é um veículo que não permite, né, a igualdade. Né? Por exemplo, no YouTube, eu posso falar as mesmas coisas que o Datena falou, que vai aparecer lá 30 vlogueiros que vão rebater e falar, não, e tem o mesmo espaço, o mesmo tempo, ou mais tempo, todo mundo tem exatamente o mesmo tempo, o mesmo espaço, a mesma disponibilidade. Agora, eu vejo as grandes mídias, as mídias corporativas, os canais de televisão, os jornais, como monopolizadores de informação. Então, eu acho um problema, eu não acho que ele tem que ser punido criminalmente, como o Felipe bem colocou, não, eu vou processar o cara por calúnia, eu acho bobagem. Mas o que eu acho sim que deveria ter é algum processo, exatamente, que cedesse um direito de resposta. Nesse caso, eu também acho que teria que ter apenas um direito de resposta, mas assim, chegar a punir uma pessoa pelo que ela falou, por mais que ele seja um formador de opinião e que tenha acesso a uma mídia que vai, de certa forma, atingir muitas pessoas, é como o Felipe falou, isso não vai mudar a forma de pensar das pessoas. Quem estiver assistindo o programa dele, se a pessoa tiver o preconceito dentro dela, isso não vai alimentar o preconceito ou vai atestar o preconceito. Ele não vai chegar a formar uma opinião nova pelo que ele falou. Eu acredito que poderia sim, deveria sim, aliás, por ter atacado diretamente um grupo específico, ter esse espaço de resposta. Agora, chegar a punir, eu sou totalmente contra punir alguém por expressar uma opinião. Agora, por exemplo... Só um minuto. Eu concordo com essa perspectiva de que você está punindo alguém simplesmente por expressar o que pensa. Só que, assim, uma coisa que eu acho que vocês estão levando em consideração de uma forma muito restrita é o seguinte: palavras não são assim tão ingênuas. Se você pegar todo ato de violência que acontece contra um grupo, é respaldado por algum discurso. E justamente essa respaldação de discurso se dá por quê? Por meio da mídia, por meio da opinião que o cara escuta. Então, assim... Não é como se o cara fosse só falar o que ele pensa e aquelas palavras fossem ser inofensivas, entendeu? Que aí você tá partindo de vários pressupostos. Tá partindo do pressuposto que toda a população tem uma cabeça para saber filtrar o que é opinião e o que é ação. Você tá partindo de um pressuposto de uma igual
capacidade de difusão de ideias da mídia, ou como o Yuri bem apontou, que não é verdade, entendeu? Só para fazer essa... Guilherme, eu acho muito arrogante da nossa parte achar que a nossa opinião é que é a mais informada, que é muito não sei o quê, e que as pessoas não têm essa capacidade. Eu acho que isso é tratar as pessoas como bebês e tratar as pessoas como idiotas. Mas, por exemplo, eu não tive essa intenção, eu não tive a intenção de dizer que a minha informação é mais informada, não é isso. O que eu quis dizer qualquer ato de violência contra grupos minoritários, isso não sou eu falando, isso tem vários artigos dizendo isso aí, são respaldados por discursos. Esses discursos, você vê que são justamente essas opiniões preconceituosas que são emitidas, entendeu? Você acha que os japoneses são superiores que eu sei. Claro, a gente tem olhos puxados, cara. Mas me fala uma coisa, mas e se for... Pirula, segura aí, Pirula. Recadinho aqui. Pessoal, se você tiver alguma pergunta aqui, alguma sugestão pra gente, quiser fazer alguma colocação que você acha que vale a pena, é só twittar #TropaCast, que a gente está recebendo tudo aqui. Se vier uma pergunta bacana, a gente coloca aqui no meio. Só para comentar rapidamente isso, levanta a pergunta, que eu não sei se era onde o Pirulinha entrar, talvez. A pergunta é o seguinte: onde deixa de ser uma liberdade legítima de expressão e passa a ser realmente incitação ao ódio e violência? E o que é a incitação ao ódio e à violência? É exatamente esse limite aí que é uma coisa muito bizarra. Porque, por exemplo, que nem a gente falou da questão do Datena, né? O Datena falando, porque os ateus não têm Deus no coração. Mas, por exemplo, e se você pega um vlogger ateu, tudo bem que o cara não tem a mesma projeção do Datena, que, sei lá, tem não sei quantos milhões de espectadores, mas que chega e fala, que, sei lá, todo crente é burro. Sabe, o próprio termo evangélico, não sei até que ponto os caras poderiam ficar ofendidos com isso e dizer que a gente está incitando ódio contra evangélicos, entendeu? Eu não sei, por isso que eu tô falando, se você começa a ter 2 pesos e 2 medidas, não sei, isso me dá um pouco de medo. Não, no caso desse de incitar o ódio, só falar rapidinho aqui, eu acho que é o seguinte, uma pessoa dá uma opinião, por exemplo, eu acho que todo ateu é burro, ou todo ateu é um criminoso. Isso é uma opinião própria. Agora o cara chegar e falar assim, todo ateu é um criminoso, por favor, vamos matar essa escória e vamos livrar o planeta deles. Ou chegar e falar assim, todo religioso tem que morrer por causa dos pecados da instituição antigamente. Então isso é incitar o ódio. Agora um cara chegar e falar tipo, eu acho que os ateus são burros, ou os evangélicos são burros, dane-se, é a opinião do cara. Agora o cara não pode chegar e falar assim, tipo, eu quero que matem. Encontrou um ateu na rua, espanca. Encontrou um evangélico na rua, espanca. Mas o Maurício, isso aí me parece uma coisa, tipo assim, é um degrau a mais. Sabe? Mas eu preciso falar uma coisa aqui. O Aires Brito, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele fez uma palestra que eu acho que a gente pode até jogar aí para as pessoas assistirem depois, que ele deixa muito claro que a liberdade de expressão é os olhos da democracia. São os olhos da Constituição e a alma da democracia. Quer dizer, sem liberdade de expressão, não há como existir pluralidade, não há como existir pessoas com opiniões diferentes. A gente precisa, como disse o Felipe, de opiniões diferentes, que a nossa opinião não pode ser vista como a superior. E aí entra a questão que o Maurício falou com perfeição, que quando você começa a dizer que eu já vi isso, eu não vou citar nomes, claro, mas eu já vi um cara falando que não, a gente tem que pegar e bater com um pau em cima desses homossexuais, desse tipo de gente, não sei o que. Isso é incitação ao ódio. Dependendo como for bater com pau, pode ser legal. Assim, ele pode gostar. Pois é, exatamente. Quando você incita a violência, quando você incita a perseguição, aí é crime, aí tem que ser crime. Mas você expressar a sua opinião, o falecido Chico Anísio, que morreu esses dias, morreu ontem, né? Ele estava dizendo em entrevista que uma das maiores felicidades dele é não ter um filho homossexual. Quer dizer, isso vai causar alguma coisa ruim numa pessoa que seja homossexual? Vai, só que é a opinião dele, e a opinião dele, assim como os homossexuais dizem que não escolhem ter a sua opção, não é uma opção, é intrínseco a eles, a opinião dele foi formada no convívio social que ele teve. Então ele afirma assim, eu não gostaria de ter um filho homossexual,
porque eu fui criado numa sociedade que isso é errado, e eu sinto que isso é errado. E eu tenho certeza que um monte de pessoa que não tem nada contra homossexuais não gostaria de ter um filho homossexual. Eu, por exemplo, não teria problema com isso, mas eu sei que tem muita gente que tem problema com isso porque foi criado nesse meio. Então a gente não pode julgar a pessoa pela opinião dela. Então ele fala assim, eu não gostaria de ter um filho homossexual, mas tenho vários amigos, e admiro muito meus amigos homossexuais. Então, é direito da pessoa opinar. Não tem como discutir isso, mas, cara. Pedro, quer dizer, Pedro, perfeitamente. Eu acho que ninguém aqui nessa sala vai discordar de você nesse ponto. Mas a pergunta complica, e é claro que não é uma coisa que tem uma resposta certa. A gente está aqui querendo chegar, a gente não vai chegar num consenso e nem numa conclusão. A gente só vai exercitar nossa dialética aqui e contribuir o máximo que a gente puder. Mas a pergunta é, qual é exatamente o limite da liberdade de expressão? Isso que você falou, está expressando uma opinião, me parece legítima, parece idiota, mas legítima. Mas qual é o limite disso e de incitação ao ódio? Por exemplo, a igreja tem a liberdade de expressar os seus dogmas, mas seria entrar em incitação ao ódio quando você pega a Bíblia e vê lá que um homem que se deitar com outro homem é abominação e deve ser apedrejado por toda a congregação? Entendeu como começa a virar uma coisa nebulosa? E antes de você responder, só queria comentar com o pessoal aqui, divulgar que está rolando uma enquete no Facebook, na fanpage da Tropa Lanterna Verde. A gente gostaria que você participasse, que ao final a gente vai comentar o resultado dessa enquete. A fanpage é facebook.com/Tropa Lanterna Verde, todo mundo junto. A palavra é sua, Pedro. Desculpa só cortar rapidinho o Pedro aqui que eu pedi para falar antes. No caso da Bíblia tá escrito, o homossexual é uma abominação e não sei o quê. A Bíblia pode estar escrito isso, e a pessoa pode achar isso, só que no momento que ela fala assim, tipo, fala que é uma abominação, então vamos exterminar essa abominação do planeta, porque Deus que mandou. Isso é ódio. Agora o cara falar assim, tipo, eu acho que é uma abominação. Acabou. Você acha? Parabéns, bato palma pra você, mas acabou por aí. O cara não pode chegar e falar assim, agora que eu sei que é uma abominação, vamos encher de porrada e vamos matar. Mas o Maurício, o livro tá dizendo que é pra encher de porrada. O livro tá falando que é pra matar em praça pública. Aí que é o... A Bíblia é anticonstitucional, seria isso? Se ela tá incentivando... da Bíblia, eu acho que a questão é que a Bíblia ela tem que ser vista como um livro e não como um código moral de conduta. Exato, só que as pessoas não veem assim. Perfeitamente. Só que as pessoas não veem assim. Sim, elas não veem assim, mas a partir do porcaria da momento que liberdade elas... religiosa. Não, mas a partir do momento que o cara defende, por exemplo, escravidão ou morte a homossexuais, respaldando o seu argumento na Bíblia, aí eu acho que cai no caso de incitação a ódio, sim, entendeu? Por isso que eu sou completamente contra a censura. O cara deve ser censurado pela incitação em si. O ser humano que incitar deve ser punido. Agora, um livro que está escrito isso deve ser tirado das prateleiras, aí é censura. Aí a gente volta a fazer o que a igreja fez no século XIV. A gente começa a tirar os livros que são desagradáveis das estantes. Aí não dá para se equiparar a isso. Mas é que aí a gente nunca vai eliminar o problema de incitação ao ódio. Sempre vai ter alguém que vai ler a Bíblia, vai querer interpretar ela ao pé da letra. Eu sei, eu não sou a favor de censurar a Bíblia, eu só estou querendo entender a lógica do argumento, entendeu? Porque se você tem a Bíblia incitando ódio e ao mesmo tempo as pessoas seguem a Bíblia porque ela é o livro base de uma religião, sabe? Não sei. Mas podemos ver várias pessoas que são religiosas, são cristãos e obviamente não incitam ódio contra homossexuais. Não, então, e além não é uma questão porque não leram. Além do que, nem não é uma questão a gente nunca vai resolver o problema dos homicídios também, mas nem por isso o homicídio deve ser algo legalizado. Entendeu? Davi, manda aí, Davi. Nessa linha, então, deixa eu fazer uma pergunta, então. Vocês são a favor de uma pessoa poder, só levantando, escrever um livro onde ela fale os negros, ateus, gays são todos abominações e nós deveríamos eliminá-los e publicar esse livro? O que vocês acham? Sim, ele tem que ser autorizado a fazer esse papel ridículo para que, primeiro, a gente possa responder o argumento dele. Eu vou dar um exemplo. No Brasil tem uma lei que proíbe você fazer qualquer tipo de comentário, promoção do nazismo. Eu esqueci o número da lei, tem um vídeo meu lá. Você não pode. Tem um site nazista que eu esqueci o nome, é .com, porque não pode ser BR, porque é proibido. É o nacional-socialismo.com.
Eu fui dar uma olhada nesse site, inclusive, para poder conversar melhor aqui sobre esse tema. Cara, tem uma porrada de coisa que eles falam lá que eu não sei responder, eu não sei rebater. Eu que acho o nazismo uma coisa estúpida, eu não sei rebater. Por quê? Porque, como não se fala no assunto, até mesmo eu, que quero rebater o assunto, saber quais são os argumentos idiotas, e poder dizer, não, cara, você está errado por causa disso, eu não tenho essa oportunidade. Porque eu não tenho como ver um idiota falando aquela bosta para poder rebater o argumento dele. Então é até mesmo contraprodutivo. Você não consegue... Isso prejudica todo mundo, não prejudica só... Até porque, quando é proibido, aí mesmo, principalmente a cabeça de jovem, a gente sabe muito bem como é que é, os jovens, quando é proibido, fica muito mais atraído. Então, veja o livro proibido do nazismo, em que ninguém quer deixar você saber. Isso vem num sentimento no jovem que pode até, pelo contrário, vai ter um efeito reverso. O cara vai querer ser nazista porque é um troço proibido, porque é escondido e tal. Excelente. Pessoal, vou começar aqui a levantar algumas perguntas do Twitter. Eu dei uma perdida aqui porque, bom, enfim, não vou nem explicar porquê, senão eu vou quebrar o decoro aqui e começar a falar palavrão. Mas tem duas questões, uma aqui que a gente abordou, mas eu acho que a gente não chegou numa conclusão, que é do Maestro Boggs. Ele está falando assim, e quanto à liberdade de expressão e quando ela é sobre ciência? Ou seja, desinformação científica. Como é que fica? Ela é legal, não é legal? Deve ser passível de um direito de resposta? Como é que fica isso? Imagina lá que a Globo fala uma bobagem, aliás, não precisa nem imaginar, né? Liga a Globo no Fantástico e vê ela falando bobagem. Só ouvir. E aí? Ela tem que ser passível de um direito de resposta. Porque se falou besteira, tem que ouvir a resposta sobre essa besteira que ela falou. Agora, se a gente proibir as pessoas de falar, a gente não consegue os argumentos, que nem o Felipe falou. O Felipe falou perfeitamente. No momento que a gente censura essa questão de você criticar ou falar alguma asneira, você não consegue criar argumentos para combater essa asneira. Mas aí, quando que você consegue proibir? É assim, você consegue liberar até o momento em que incita o ódio. Aí não, aí você pode proibir. Sabe? Ou punir, eu não sei, sabe? O problema é exatamente esse limite. Proibir em hipótese alguma, você pune depois. Então, mas nem nesse caso eu sou a favor de punição, porque, por exemplo, eu lembro que agora há pouco o Yuri fez um vídeo há pouco tempo sobre aquela revista científica que publicou um artigo criacionista. Isso aí foi publicado e nem assim, vamos dizer assim, promoveu tanta desinformação, porque os cientistas em si já vão contradizer essa informação errada. Eu gostaria de foi publicado no meio científico, não foi publicado no meio de comunicação pública. Eu gostaria de fazer um argumento sobre isso. A questão da publicação científica, eu acho, e o Yuri pode me corrigir também, o Guilherme pode me corrigir, mas ela se regula por si própria, porque cada um em seu lugar no mundo pode fazer os testes e averiguar se aquilo está certo e publicar. Exatamente. A comunicação científica, ela é autorregulatória. A divulgação científica não, ela é perigosa. Um exemplo claro, por exemplo, deixa eu usar essa pergunta aí que foi importante. Um exemplo claro foi quando divulgaram na Inglaterra que vacina de não sei o que estava fortemente ligada ao autismo. E aí começou todo o movimento das crianças não se vacinarem, o que, diga-se de passagem, em muitos países é ilegal, incluindo o Brasil, você não vacinar seu filho é uma questão de saúde pública. Aí começou um movimento legal, por causa de uma divulgação, e até hoje nos Estados Unidos, o cara depois confessou que ele vendeu o estudo dele, o cara perdeu a vida acadêmica dele. Mas até hoje nos Estados Unidos, onde repercutiu, tem toda uma corrente de pessoas que não vacinam seus filhos porque acham que vai gerar autismo. Então como é que a gente faz? E não adianta punir, quer dizer, punir o cara pelo que ele fez, tudo bem, mas a desinformação já está aí. Vai lá convencer os caras dos Estados Unidos que o paper que eu dou aqui, que o artigo que o cara soltou é falso. Como é que a gente faz com isso? Então, mas com outros artigos, com outros cientistas desmentindo pesadamente. Não, mas então, eu queria fazer um comentário. Mas só a ciência trabalha assim. O comentário, então, exatamente, Piro. O comentário que eu queria fazer é sobre o que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo hoje uma revolução. Porque na própria Constituição diz que as emissoras, a divulgação jornalística não pode ser oligárquica, não pode ficar na mão de poucos. Isso acontece não é por causa da culpa do judiciário ou sei lá o que. Acontece porque ninguém tem dinheiro para fazer uma emissora de TV. Uma emissora de TV e ninguém tem, e ainda por cima tem que ter respaldo
do executivo. O executivo tem que permitir e ser Concessão. homologado. Tem que dar a concessão do executivo e ser homologado pelo legislativo. Então é um puta trabalho. E hoje em dia nasceu essa internet que a gente é veículo de comunicação. Eu individualmente, sou um veículo informativo. Então acabou esse negócio de oligopólio e de ter que... Não precisa de alguém dando direito de resposta. O direito de resposta é público. Você entra no YouTube, faz seu vídeo e responde. Isso é interessante. Mas o alcance não é o mesmo, nunca vai ser. Aí vai ser. Aí eu discordo, nunca vai ser, não. Mas... Eu acho que um dia vai ser também, eu concordo, mas por hora não é. Isso por hora não é. Deixa eu passar para a próxima aqui. Próxima, vou interromper. Vitor Filagônio. Uma pergunta interessante que eu acho que a resposta é simples. Nós estamos em uma sociedade preparada para uma liberdade total de expressão? Não, a gente é uma sociedade mimizenta. A gente não pode falar do outro que todo mundo fica, ai, falou uma de mim, vou te processar, menina. Não dá certo isso. Aqui no Brasil não dá. Na verdade, eu concordo com o Pedro nesse ponto. Eu não acho que há uma liberdade total de expressão, na verdade, em qualquer país do mundo, né? Mas assim, com certeza, aqui no Brasil a gente tem um problema muito restritivo nesse sentido. Eu ainda acho que a gente tem a tendência de tratar as pessoas como idiotas. As pessoas não estão preparadas para a verdade. Eu já ouvi esse mesmo argumento sobre religião, por exemplo. A pessoa dizendo, não, até concordo com você, religião é uma baboseira, mas as pessoas não estão prontas para largar essa muleta emocional. Como se todo mundo fosse sair na rua maluco, fazendo pirocóptero na rua, e um matando o outro. Não pode fazer isso? Porra, velho, eu ia fazer isso amanhã. Eu já tava me preparando já, pô. Estando prontas ou não, é uma questão de princípio. Mas e aí fica aquela brincadeira do segredo de Tostines, né? Que as pessoas não estão prontas porque não têm acesso e não têm acesso porque não estão prontas. Então nunca vai ter liberdade de expressão. Porque a melhor forma para as pessoas se acostumarem com ela e saberem trabalhar com ela é tendo. Mas aí nesse caso, democracia, é que nem saber votar. Mas, Felipe, nesse caso, excluindo os casos de calúnia, tipo, eu imputar você um crime que você não cometeu ou não? Ou isso também vale? A calúnia, cara, eu de novo vou puxar o saco dos americanos, já vão vir os anti-americanos encher o meu saco depois. Mas a visão da lei deles é perfeita. Tem um filme, quem gosta do tema, vocês que estão ouvindo aí na rádio, querem baixar um filme, não pode baixar porque senão o sopa vai te comer. Mas enfim, se quiserem ir no locador e pegar o filme O Povo contra Larry Flint, é um filme PH, muito bom. Muito bom. E ele fala justamente, claro, fala de pornografia, outras coisas, mas o tema é liberdade de expressão. E a interpretação americana da lei é perfeita, porque o Larry Flint falou lá do reverendo Jerry Falwell que ele teria feito, num anúncio lá, que ele teria comido a própria mãe, não sei o que e tal. Isso é altamente ofensivo, e o cara era um ícone da cultura americana, o Jerry Falwell como um grande evangélico lá, tudo bem. E ele ganhou a causa na justiça porque o advogado dele provou o seguinte, olha só, é minimamente razoável alguém acreditar que isso realmente aconteceu? Aí todo mundo respondeu, o próprio pastor lá, o Mega Boldão, falou, não, isso é ridículo, ninguém acreditaria nisso. Então pronto, então ele aí não... Aí que vem a questão da piada. Piada, humor, porque então ele ferir sua honra. Então, como é uma coisa que ele imputou a você, mas foi numa piada que ninguém acreditaria nessa... Então ele não feriu porra nenhuma, vai dar meia hora de bumbum. E nesse caso também, por exemplo, o que o Felipe falou, quais as consequências da gente dar essa liberdade? As pessoas vão sair se matando, vai gerar novos preconceitos a partir de agora, só porque elas podem falar o que elas pensam? Quer dizer que elas têm que reprimir o pensamento delas? Isso vai mudar a realidade? Eu também então, acho que... quanto a isso, é o que eu falei antes. Todo ato de violência é baseado num discurso, entendeu? Então, sim, existe uma consequência para isso. Agora, a questão é, se censurando isso, você pode consertar, censurando não, se controlando isso, você consegue resolver o problema, ou se é melhor resolver o problema deixando rolar. Tem duas perguntas aqui, segura a onda aí, duas perguntas aqui. Segura a onda? Opa! Desculpa, cara, só falta 10 minutos e ainda tem que fazer nossas considerações finais. Então, gente, uma pergunta que eu vou fazer a pergunta e eu mesmo vou responder e passo para a segunda para vocês. O Vitor Filogônio, ele perguntou o seguinte, a segunda colocação do Pedro, que o Pedro fez algum tempo atrás, a gente poderia publicar Minha Luta, Mein Kampf, do Hitler? Bom, eu vou responder isso por mim, né? Sim, é óbvio. Na minha opinião, assim, se a Bíblia pode ser publicada, meu amigo, qualquer coisa pode ser publicada, nada é pior, assim, se alguém resolver pegar como guia moral. E a pergunta que eu quero abrir para vocês é o seguinte, aí, Pedro assinou embaixo, pronto.
Do Rafael. Vocês acham que um jornalista deve expressar sua opinião pessoal na hora de transmitir informações factuais? Se ele deixar isto claro... Se ele deixar como que é a opinião dele e não o fato em si, pode sim. Que nem o Boris Casoy. O Boris Casoy fazia isso. Acho ainda. Ele deixa bem claro. É um jornalismo... não é imparcial. Ele fala, quer dizer, a reportagem é imparcial e depois o Boris Casoy dá a opinião dele. Ele deixando claro e separado o que é opinião do que é fato, não sei. Não sei até que ponto isso seria errado, né? Pode dar merda, é diferente, mas eu não acho que seja errado. Não, por exemplo, o cara passando a reportagem na íntegra, como os fatos e tudo mais, e depois falando assim, na minha opinião, isso é uma vergonha. Aí, tudo bem. Agora o cara falando assim, não, segundo dados, isso é uma vergonha. Aí o cara já tá mentindo, entendeu? Eu acho que no mundo ideal deveria ser assim, né? Mas regular isso seria muito difícil, né? Gente, eu vou passar a última pergunta aqui do Twitter e a gente já faz nossas considerações finais, tá? Para não estourar o tempo da Rádio Vlogs aqui. Uma pergunta que eu achei interessante do Teco Hashimoto. Ele tá mandando vários comentários aqui, ele mandou essa pergunta. E sobre a liberdade de dizer publicamente que é usuário de maconha? Eu posso ir a público no Brasil e dizer que sou maconheiro? Eu vou responder primeiro rapidamente. Depende, como é o Código Penal do Brasil. Acho que se for crime, você está confessando um crime. Se não for, acho que não tem problema nenhum. Manda aí você. Ser usuário não é crime. Mesmo na época que era o Planet Hemp foi absolvido desse processo, porque eles cantam, eu canto assim porque eu fumo maconha. Então, quando você diz que faz, você não tem problema. Essa é uma questão jurídica, talvez o Pedro possa esclarecer melhor, mas eles foram absolvidos quando cantaram essa música, porque você pode dizer que eu faço, desde que você não promova que as outras pessoas façam também. Perfeito. Então, é a mesma coisa. Você pode falar o que você quiser, mas aí as pessoas vão ter a questão de te julgar por isso, só isso. Mas pera lá, é que usar maconha não é proibido, né? O proibido é você traficar, não é? Exato. Assim. Não, mas independente disso, cara, tem música do Racionais que diz assim, hoje eu sou ladrão, artigo 157. Eles também não foram processados e também não podem ser processados. Porque estão falando em primeira pessoa. Pô, não, eles não estão roubando ninguém. Não estão roubando ninguém e também não estão perjuriando ninguém, né? Não, mas esse rede nacional, eu vou falar, eu matei Jimmy Hoffa, não vai acontecer nada comigo? Só se for você mesmo. Se você matou, você tá ferrado, mano. Você vai ser investigado e se matou, se ferrou. Aí é confissão de crime. Concordo. Aí que entra aquela questão que a gente tava falando da calúnia, porque é uma piada, tem que ficar claro isso. Se você tá falando uma coisa com a intenção de caluniar, porque isso é importante, precisa ter a intenção de caluniar, senão não é crime. Gente, faltando 6 minutos aqui para as 10 horas da noite aí no Brasil, vou chamar as considerações finais de vocês, eu faço a minha, o Jean faz a dele e vamos todo mundo dormir, ou sei lá, continuar a conversa aí no chat da tropa, alguma coisa assim. Davi, suas considerações finais. Continuando a minha posição em relação ao tema é que eu sou a favor da liberdade plena de expressão, dentro disso que nós discutimos aí. E o pessoal que estiver ouvindo aí agora, quiser acompanhar o meu vlog no Twitter, é o Primata Falante, Mr. Primata Falante, é só pesquisar lá, MR Primata Falante, e continuar acompanhando aí, que eu dou um pouco da minha opinião nos vídeos que eu faço lá. Boa. Maurício, o que você tem a dizer aí para encerrar? Bem, a minha opinião é parecida com a do Davi, sou muito a favor da liberdade irrestrita de opinião, só que com aquele controle de não se incitar o ódio, né? E gostaria de falar que visitem meu blog, o meu vlog no caso, que eu também tenho vários vídeos sobre opiniões sobre assuntos diferentes e tudo mais. E aí, Pedro, nosso advogado de plantão, jurista da Tropa Lanterna Verde, o que você tem a dizer? Bom, eu acho que deve ser permitido falar tudo o que quiser, salvo se você não mentir. Se você mentir e causar dano, você tem que ser punido. Se você só fala, eu acho ele feio, eu acho ele chato, eu acho ele gordo, isso não deve ser passivo de punição. Meu canal é o Ateu Informa, e quem quiser dar uma olhada mais sobre as minhas opiniões, está por lá. Um abraço. Guilherme Tomichil. Eu primeiro queria agradecer vocês, a hashtag foi parar no Trending Topics do Twitter por um breve instante, isso é muito legal, muito bacana, chama bastante audiência.
E, bom, a minha opinião é parecida com a do Pedro e do Maurício. Eu sou sim a favor da liberdade de expressão, mas não incondicional e não irrestrita. Eu acho que ela tem sim, como a maioria dos direitos, ela tem suas limitações. Ok, Pirula, o que você tem a dizer? Eu continuo na mesma. Eu acho assim que eu gostaria que a liberdade de expressão fosse realmente totalmente livre e que as pessoas não ficassem ofendidas com qualquer coisa. Mas é só a minha vontade, né? Então, eu acho que essa, como se fala? Eu concordo muito com a opinião do Pedro, né, a parte de que você deveria ter direito de falar tudo e, sei lá, ser penalizado quando isso se tornar uma calúnia ou for provado algo errado. Eu já tenho um pouco de pé atrás quando isso for meramente provado ofensivo, mas enfim, tem vários casos aí, então não sei, mas é isso aí. Obrigado, Pirula. Bom, o Felipe, a consideração final dele vai ser sobre a enquete que a gente deixou aí no Facebook, facebook.com/Tropa Lanterna Verde, a fanpage. A gente deixou uma enquete, eu vou só vou ler aqui a enquete para ele comentar o resultado. A enquete era assim: vi em um site uma frase sobre um grupo que dizia que quem desrespeitar seu mestre deve ser morto por linchamento. As suas duas opções de resposta eram: isso é discurso de ódio e deve ser proibido, banido, ou está coberto pela liberdade de expressão? Felipe. Oi, então, primeiro, essa pergunta é uma pegadinha, tá? Pegadinha do malandro, vocês caíram. Mas a maioria das pessoas, acho que mais de 36, 38 pessoas responderam que sim, tem que ser proibido, não pode. Bom, vocês acabaram de proibir a circulação da Bíblia, porque está lá. Deutônio, cadê eu passo o número aí? Agora Deuteronômio. Deuteronômio, é um nome muito palavreado. Deuteronômio que pariu. Levítico também. Não passou de meia-noite, não pode falar palavrão. E aí, então vocês acabaram de... Me processa. Deixa o Felipe falando. Vocês acabaram de proibir a Bíblia, eu estou sem o artigo aqui agora, eu não posso estourar o tempo, faltam só 2 minutos. Mas é só por uma questão para vocês pensarem aí, ficou como uma pegadinha do malandro para vocês pensarem. Vocês acabaram de proibir a circulação da Bíblia, viu? Parabéns, muito bom. E eu sou o Felipe Buarque, me procurem no YouTube, não me sigam no Twitter, não se inscrevam no meu canal, que é tudo ruim, eu só falo bobagem. Um abraço. Valeu, Felipe. Antes de passar para o Jean aqui fazer o encerramento, então eu queria dizer que eu estou recebendo vários twitters aqui ainda na hashtag falando que o tempo foi muito curto, que passou rápido demais. Eu concordo, tinha muito mais coisa para falar, muita gente todo mundo aqui tinha muito mais coisa para contribuir, mas foi culpa nossa, da tropa, a gente passou umas desinformações, umas informações truncadas para a rádio e acabou sendo estabelecido 1 hora só. A gente vai ver como vão ficar nas próximas semanas, mas então a gente tem que encerrar aqui em 1 hora, a culpa foi nossa. Queria agradecer muito assim, a participação de todo mundo, claro que não dava para citar todo mundo, eu não esperava que ia ter tanta gente ouvindo ao vivo e jogando na hashtag, teve um monte de perguntas interessantes, vários comentários muito interessantes, eu fiquei seguindo aqui o tempo todo. Espero que vocês tenham gostado, embora a gente não chegue aqui numa conclusão, eu continuo com uma opinião metamorfa sobre o assunto, ainda preciso pensar um pouco. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha enriquecido aí a noite de vocês e que simplesmente o exercício de raciocínio, o exercício da razão e da dialética que a gente fez aqui tenha sido agradável para todos. Eu posso dizer que foi muito agradável para mim e pelo que eu vi, pelo que eu senti, todo mundo aqui gostou bastante. Então eu agradeço a todos, agradeço a Rádio Vlogs pelo espaço e passo a palavra para o Jean. Boa noite para todo mundo. É isso aí. Esse aqui foi o primeiro programa Tropa Lanterna Verde. E eu gostaria de aproveitar aqui o momento, só fazer um convite para todo mundo que está ouvindo aqui, que é o seguinte: toda quarta-feira nós temos um programa aqui na Rádio Vlog chamado Ponto de Partida, que é sobre o meu comando. E eu gostaria de estender o meu convite para todos que estão aqui na Conf e também para todo mundo que está ouvindo, para ouvir também participar do Ponto de Partida, que a gente fala de muitos assuntos do tipo também, ok? E eu até, se vocês gostariam de continuar esse assunto na quarta-feira, eu gostaria muito da presença de vocês lá. É claro, se vocês quiserem, é óbvio, né? Muito obrigado. Estarei presente. Opa, tamo aí. Fácil. O gordo tá lá. Opa, gente. É nóis, filho. Ô Jean, você me um deixa eu fazer uma propagandinha rapidinho que eu esqueci, você me desculpa. Ué, com certeza. Na semana que vem, sábado que vem, 9 horas da noite, de novo, programa da Tropa Lanterna Verde na Rádio Vlogs, o assunto vai ser drogas, legalização, regulamentação, proibição das drogas. Perfeito, é isso que eu ia falar.
E o programa da semana que vem vai ser de 2 horas, viu, pessoal? Uhul. Ui. É isso aí. Isso aí, Jean. Programa Tropa Lanterna Verde, eu me embananei aqui, desculpa. Na semana que vem tem mais programa, certo? E não se esqueçam, na quarta-feira, programa Ponto de Partida, também muita música e entretenimento. E agora eu vou passar a bola pro patrão Negrin que vem aí na sua escuta. Também programa muito bom, como sempre aqui na Rádio Vlogs. Então é isso, meu muito obrigado e até a próxima. Falou, obrigado, gente. Falou. Falou, abraço. Falou, Obrigado. abração. Gordo. Falou, Beijo do gordo.